Num império de ouro e areia, onde pirâmides tocavam o céu e o rio Nilo, era a própria vida. Um povo gemia sob o peso da escravidão. Os hebreus, descendentes de Abraão, viviam há séculos no Egito, mas sua prosperidade se transformou em medo para o faraó, o rei Deus, que governava com mão de ferro. Com medo de uma rebelião, ele os oprimiu, forçando-os a um trabalho brutal e sem esperança. Foi nesse cenário de desespero que uma história de libertação começou a ser escrita, não com tinta, mas com fogo, fé e a mão do próprio Deus. No coração do palácio, alheio ao sofrimento de seu povo, crescia um homem chamado Moisés. Resgatado das águas do Nilo quando bebê e criado como príncipe do Egito, ele tinha tudo. Mas um dia, ao ver a crueldade infligida a um escravo hebreu, algo despertou dentro dele. Em um ato de fúria, ele matou um feitor egípcio e, temendo por sua vida, fugiu para o deserto. Ali, longe do luxo e do poder, Moisés se tornou um simples pastor, um homem quebrado e exilado, que pensava ter deixado seu passado para trás. Mas Deus tinha outros planos. 40 anos se passaram. Moisés, agora um homem idoso, pastoreava suas ovelhas no Monte Horebe quando viu algo impossível. Uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou e daquele fogo, uma voz o chamou pelo nome. Era a voz de Deus. Aquele encontro mudaria não apenas a vida de Moisés, mas o destino de uma nação inteira. Deus lhe deu uma missão que parecia loucura: voltar ao Egito e dizer ao faraó para libertar os hebreus. Quem sou eu para ir ao faraó? Perguntou Moisés, cheio de dúvidas. Eu não sei falar direito, minha língua é pesada. Ele se sentia fraco, inadequado, esquecido. Quem acreditaria nele? Como um simples pastor poderia enfrentar o homem mais poderoso do mundo? Mas a resposta de Deus foi simples e poderosa: eu estarei com você. Deus não estava procurando um líder perfeito, um orador eloquente ou um guerreiro imbatível. Ele estava procurando um coração obediente. E para provar seu poder, Deus deu a Moisés sinais milagrosos. Seu cajado se transformaria em serpente e sua mão ficaria leprosa e depois curada. Mesmo hesitante, Moisés obedeceu. Acompanhado de seu irmão Arão, que seria sua voz, Moisés retornou à terra que o viu crescer e fugir. Ele se apresentou diante do trono do faraó, um lugar de intimidação e poder absoluto. A mensagem era direta, vinda do Deus de Israel: deixa o meu povo ir. O faraó, que se considerava um deus, riu da audácia daqueles homens. Quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Em vez de libertá-los, o faraó tornou o trabalho dos escravos ainda mais pesado, ordenando que fizessem tijolos sem receber a palha necessária. O sofrimento aumentou, e o povo hebreu se voltou contra Moisés. A missão parecia um fracasso antes mesmo de começar. Mas ali, no ponto mais baixo, a verdadeira batalha começou. Não era uma luta de Moisés contra o faraó, mas do Deus Todo-Poderoso contra os deuses do Egito. O confronto se desdobrou em 10 atos terríveis, 10 pragas que assolaram a nação mais poderosa da terra. Cada praga era um ataque direto a uma divindade egípcia, mostrando que o Deus dos escravos era o único Deus verdadeiro. Primeiro, as águas do Nilo, adorado como o deus Hopi, transformaram-se em sangue, matando os peixes e tornando a água imbebível. O faraó endureceu o coração. Depois vieram as rãs, cobrindo cada centímetro da terra, invadindo casas e palácios. Uma zombaria do Serai-Kiu, Faraó prometeu libertar o povo se as rãs fossem retiradas. Mas assim que o alívio veio, ele voltou atrás em sua palavra. Seguiram-se os piolhos, que surgiram do pó da terra, um tormento que nem os magos do Egito puderam replicar, forçando-os a admitir: isto é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu como pedra. Enxames de moscas, a morte do gado, feridas purulentas nos corpos de homens e animais. Cada praga era mais severa que a anterior, mas a arrogância do faraó era inabalável. Uma chuva de pedras e fogo caiu do céu, destruindo plantações e matando aqueles que estavam no campo. Mas poupando a terra de Gósen, onde viviam os hebreus, uma demonstração clara de quem Deus protegia. Ainda assim, o faraó se recusava a ceder. Gafanhotos devoraram o que restou da colheita, mergulhando o Egito na fome. Depois, uma escuridão palpável cobriu a terra por 3 dias, uma escuridão tão densa
que ninguém podia ver o outro. Era um ataque direto a Ra, o deus Sol. A principal divindade do Egito, o império estava de joelhos, sua economia arruinada, seu povo em pânico, seus deuses silenciados. Mas o orgulho do faraó era maior que seu reino. Ele expulsou Moisés de sua presença com uma ameaça: se você vir meu rosto de novo, morrerá. Finalmente, chegou o aviso da 10ª e última praga, a mais terrível de todas. À meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó em seu trono até o filho da serva e as primeiras crias dos animais. Haveria apenas uma forma de escapar. Cada família hebraica deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo visse o sangue, ele passaria por aquela casa. Foi a primeira Páscoa, a passagem da morte para a vida. Naquela noite fatídica, um grande clamor se ergueu por todo o Egito. Em cada casa egípcia havia um morto. O palácio do faraó não foi poupado. Seu próprio filho e herdeiro estava morto. Quebrado, humilhado e derrotado, o faraó finalmente cedeu. Naquela mesma noite, ele chamou Moisés e Arão e ordenou que partissem imediatamente, levando consigo tudo o que possuíam. A escravidão de mais de 400 anos havia terminado. Uma multidão de mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, guiada por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, marchou para fora do Egito, rumo à liberdade. A história de Moisés e do faraó é mais do que um conto épico de libertação. É um lembrete profundo de que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Moisés, o homem que se achava incapaz de falar torno-se a voz da liberdade para milhões. Ele não tinha um exército, nem riqueza, nem poder político. Ele tinha algo muito maior: a presença e a promessa de Deus. Sua coragem não vinha de si mesmo, mas da fé inabalável em quem o havia chamado. Como diz em Êxodo 4:12, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Essa história nos ensina que não importa o tamanho do faraó que enfrentamos em nossas vidas, seja a dúvida, o medo, a opressão ou a impossibilidade, não estamos sozinhos. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e derrubou o império mais poderoso da época está ao nosso lado. Não é sobre nossa eloquência ou nossa força, mas sobre nossa obediência e confiança no chamado divino. Quando nos sentimos fracos, é aí que a força de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. A voz da liberdade não precisa ser alta, apenas precisa ser verdadeira e guiada por Deus. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais histórias de fé e superação. Até a próxima!